aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas que ninguém fala na cara e muito menos no ar. Aqui a gente não tem medo do desconforto. O papo é direto, sem filtro e sem enfeite. E se doer, às vezes é porque a verdade dói mesmo. Então, se você gosta de uma entrevista com resposta ensaiada, discurso pronto, pode mudar de canal agora, porque esse programa é o terror do Media Training. Eu sou Mari Cantarelli e esse é o In Off. E o cara chamou, esse cara que era o elenco, falou, e aí, conseguiu o papel, não sei o quê, e ele quis. Quem? Um ator, né? Um Que diretor, não posso falar isso, ele casou. Mas nos Estados Unidos já tem fraldinha, né? Você pode ter ganso, cisne, aliás, ganso e pato são parentes. A fraldinha pra pôr no pato. É, pra ficar em casa. É porque o patinho vai a carne, enfim, eu pensei em outra fraldinha. Você pensou que é uma fraldinha? Cara, não tinha pensado nisso. Pode ser? Claro. Acabei de inventar o quadro, eu vou tentar fazer um diagnóstico. Pode fazer, eu já respondi. Mas, ó, eu acho que contato visual... Eu morro de medo. Isso é um traço de pessoa com um espectro autista. Por exemplo, eu vou no mesmo bar, no mesmo pub há 20 anos. Meu avô fazia assistindo a Jovem Pan. Quando o cara falava 7h23, ele ficava marcando. Quando dava 7h21, vai lá tirar o ovo. Hoje no In Off a gente recebe um jornalista que passou toda a sua vida contando o que os outros queriam esconder. Não é influencer, mas virou youtuber. Ele acompanhou as mudanças da televisão e da política e viu muito figurão cair do trono. Ele viu pauta virar pizza. Mas ele nunca perdeu a ironia e o faro da notícia. Ricardo Feltrin é da era de ouro do jornalismo, que ainda acredita no poder da palavra e que mesmo fora da redação ainda deixa muita gente de cabelo em pé. Seja muito bem-vindo, Ricardo Feltrin. Poxa, obrigado, minha filha. Obrigada por nos receber. Obrigado pelo convite. Olha, eu assisti tantas coisas sobre você, Isso. mas eu, assim, não acaba conteúdo sobre você mais na internet. E uma coisa que me chamou a atenção, que você conta o seguinte: eu trabalhei 20 e tantos anos na Folha, 23. mais 20 e tantos anos no UOL e nunca fui reconhecido na rua. Nunca. E de repente, você virou manchete. Não manchete, né? Mas é incrível. Hoje mesmo, agora aqui embaixo, uma pessoa me reconheceu e falou, assisto o seu programa. E isso mostra o poder do YouTube, né? Eu gosto sempre de falar que hoje 1/5 de tudo que está ligado dentro de casa, no momento que for esse programa, não interessa, 20% está no YouTube. Mas você acha que é o seu conteúdo ou você acha que você também está repercutindo em outros canais? As pessoas estão falando mais sobre você? Não, eu sempre fiz isso que eu faço hoje, né? No UOL eu tinha um alcance muito grande, milhões de views, mas ninguém vê você, né? Porque você assina a matéria e ninguém sabe, fulano, né? Não sou eu não, acho que é o YouTube que tem uma força monstruosa, né? Tanto que está assustando a Globo. O streaming já está com 25% de share, né? De tudo. E eu acho que essa diferença, né? As pessoas veem você, elas entram na sua casa todo dia, eu entro na delas. E eu acho fofo isso, é muito querido. Eu que tenho dificuldade de convivência, né? Você tem dificuldade de convivência? Com gente, sim. Por quê? Porque eu gosto de bicho, eu não gosto de gente. Qual que é essa da sua obsessão por patos? Eu já vi que você tem obsessão por pato. Eu contei lá no Danilo, quando eu era criança, eu devia ter 3, 4 anos, sempre gostei de bicho, né? Sempre fui aranha até, aranha não é inseto. E aí minha mãe colocou um pedaço de carne no meu prato e eu joguei no chão porque ela falou que era patinho. E eu achei que era o patinho amarelinho, né? Que Ai, tinha que dó! Dó mesmo, né? E aí ela começou a rir, né? Eu tava revoltado com isso. Foi a primeira vez que xinguei minha mãe, que eu lembro, né? E ela começou a rir e ela tentava falar comigo, não podia, não conseguia, de tanto que ela ria. E ela acabou indo ser levada para o hospital, porque ela perdeu o fôlego, ela tinha já arritmia cardíaca. E eu fiquei, ela deixou, minha família não deixou mais eu vê-la, né? Até o dia seguinte que minha avó falou assim, vai lá pedir desculpa para sua mãe. Eu, né? Porque eu quebrei o prato, aqueles pratos de Durex, não sei, Duralex. E daí quando chega no quarto, minha mãe tá inchada, né? Dopada, assim, me olhando. Continuava rindo, ela não conseguia parar de rir, né? Ela não conseguia. E daí, no outro dia, ela me levou no açougue do seu Agostinho, nunca lembro, em São Caetano, nunca esqueço. E ela falou, seu Agostinho, mostra pra ele o que é pato.
O que é patinho? Ele acha que é o... Daí o cara levantou um pedaço de carne aqui. Eu falei, talvez seja um monte de patinhos. E aí depois você ficou obcecado pelos patos desde então? Aí eu fiquei obcecado por pato. Não é obcecado, né? Eu acho que o pato é uma coisa maravilhosa. É o único bicho que nada, anda e voa. Ele pode fazer tudo errado, mas não tem outro ser na Terra, né? Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Como não? Nadar ele é fofo, né? Mas, por exemplo... também não. Eu adoraria ter um pato em casa, né? Eu só não tenho porque você não consegue controlar o sistema, sei lá, parasimpático, ele caga na casa toda, né? Mas nos Estados Unidos já tem fraldinha, né? Você pode ter ganso, cisne, aliás, ganso e pato são parentes. A fraldinha pra pôr no pato. Pra ficar em casa. É porque o patinho, a carne... Enfim, eu pensei em outra fraldinha. Você pensou que é uma fraldinha? Cara, não tinha pensado nisso. A sua mãe vai começar a rir de novo. Liga pra ela pra ver se tá tudo bem. Colocar a fraldinha no patinho, meu Deus, que horror. Agora me conta uma coisa, Filtrin. Você foi pro YouTube porque você quis? Ou foi uma questão de sobrevivência mesmo? Não, foi uma questão de... Eu comecei meu canal em 2008 e eu usei ele durante... sei lá, sou péssimo de conta. 14 anos só eu dava aula de piano para criança. Então, como eu toco piano há muito tempo, eu ensino música com 3 acordes, 4 acordes, no máximo para iniciante. E daí, quando começou esse caso da Dani Calabresa, do Marcus Melling, eu comecei cobrindo no UOL em dezembro de 2020. E aí, conforme eu vou investigando, porque eu como todo mundo, também acreditou que um grupo de mulheres tinha sido assediada por um diretor da Globo, que é a coisa mais clichê que existe, né? Você acha? Né? Eu também acreditei. Conforme eu vou descobrindo que elas tinham mentido, que tinha uma armação por trás, que tinha 2 acusadoras que nem sabiam que eram acusadoras, elas foram enfiadas ali, que a outra tinha sido ex-namorada dele, tomou um pé na bunda, e aí eu fui juntando isso. Cada vez que eu fui descobrindo isso, mais foi difícil publicar no UOL. Porque aí juntou uma militância, né? Eu não chamo de feministas, eu chamo elas de femistas, né? Que são supremacistas, que acompanham o feminismo LGBT dos anos 70, né? Sempre falo Mary Day, Andrea Dworkin, que são umas pessoas... E esse grupo dentro do UOL, né? Mais alguns homens que a gente chama de feministas biscoiteiros, começaram a me atacar, né? Desfazendo o meu trabalho. Público ou dentro do UOL? Dentro do UOL. Dentro do UOL. Começou a ficar cada vez mais difícil eu publicar qualquer coisa que não fosse favorável ao Dani Calabresa. E aí eu fui percebendo que era muito difícil isso, e até o ponto que eu não aguentei mais, e eu cheguei pro chefe e falei assim, não cubro mais esse caso de bosta aqui, eu vou cobrir no meu canal. E foi a melhor coisa que eu fiz, né, na minha vida, porque o canal simplesmente começou desse jeito, né? Eu gravava em casa com um celular Motorola, de longe, sabe, usando o áudio, e o canal começou a partir daí. Então, na verdade, tudo que aconteceu hoje comigo foi graças a gente que me prejudicou. Interessante isso, né? Mas você se sentiu prejudicado? Não, eu fui prejudicado, fui humilhado. Teve o ombudsman do UOL, mandou uma carta para todo o UOL, para a direção do UOL, acabando comigo, que o UOL ia ficar um dia na história porque eu estava defendendo um abusador, e não sei o quê. E o cara nem apura, é isso que me irrita. Essas pessoas dão opinião. Eu passo o dia inteiro investigando. Eu investigo esse caso há 5 anos. Eu tenho, sei lá, umas 8.000 conteúdos diferentes disso. Áudio, vídeo, entrevista, testemunha. E aí você pega um cara que tem um cargo de poder, porque é um ombudsman, e ele... Pode falar palavrão, às vezes? Pode falar o que você quiser. Caga na sua cabeça, na frente de todo mundo, do seu chefe, sem ter investigado o negócio. Você tem certeza que o Melling é inocente? Tenho certeza absoluta que ele é inocente. Porque aquele lugar da Globo não tinha... tem assédio sexual na Globo? Tem um pouco, mas sempre teve muito no núcleo LGBT. Diretores com rapazes, com atores. Isso era absolutamente agressivo. Eu até conheço um rapaz que ele foi demitido de Malhação, ele já estava escolhido, isso é 2001, 2002, ele já estava escolhido, e o cara que fazia o elenco chamou ele para ir no tal do quartinho do P e do C. Você já ouviu essa história? Quartinho do O e do Q. Pode falar, me explica, que eu não entendi nada. A Maria Zilda contou isso daí, ela existe de fato, eu conheci lá no
Não conhecia o quartinho, mas tem um quarto, hoje não deve ter mais, que era para usar droga e para sexo. Ele fica afastado ali dentro do Projac, não sei se já foi, aquilo é gigantesco. E o cara chamou, esse cara que era o elenco, falou, e aí, conseguiu o papel, não sei o quê, e ele quis. Quem? Um ator, né? Um que diretor, ator? Não posso falar isso, ele casou. E ele já estava casando. Em 2000 e quando? 2002, mais ou menos. E aí ele falou, não, eu sou hétero, cara. Ele falou, não, mas vem lá, vamos experimentar, chega aí. Ele falou, não. Ele falou, como não? Ele falou, cara, eu tenho mulher, eu gosto da minha mulher, eu não tô afim de fazer teste. Ele falou, tudo bem. E aí chegou em casa, no dia seguinte, liga o RH da Globo dizendo que o papel dele tinha caído. Então isso existia na Globo desse jeito. Alguém te contou essa história ou você... Eu conheço o cara que passou por isso. Durante o caso Mellin, eu acabei conhecendo muitos outros casos lá de dentro. E esse caso do Mellin, porque eu vou descobrindo aos poucos o absurdo que era a história, né? Você tinha a mulher que ele largou, que ela usa na conversa, a mulher ficava elogiando o pênis dele, falava um monte de coisa, né? E ela fala pra ele, um dia eu tenho a mensagem, que eu me apaixonei por você e você me deu um pé na bunda, eu queria casar com você. E aí eu vou começando a perceber que aquilo estava errado, que tinha um erro nisso. Porque eu não conheço... Bom, enfim, qual é o que eu começo a perceber mesmo? Eu percebi que ela estava pressionando outras mulheres a acusarem o Marcos Mellin dentro da Globo. A Calabresa? Não, uma mulher chama Verônica Debon, uma atriz. E ela foi denunciada no Compliance por mulheres, porque ela vinha intimidar as mulheres a acusar o Marcos Mellin de assédio. E as mulheres falam assim, ele nunca me assediou. Se eu tive caso com ele, foi voluntário. E elas começaram a ameaçar. E aí, eu como cobri Roger Abdelmaci, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, João de Deus, né, que eu conheço, a Badiânia, eu falei assim, peraí, quando ele já estava demitido, humilhado, fora da Globo, e eu falei assim, por que não está aparecendo outras acusadoras? Porque ele só conviveu com essas mulheres aí, essa meia dúzia, e eu falei, e as gostosas do figurantes? Uhum. Deve ter um monte, né? E não tinha. E aí eu fui vendo pelas conversas que elas tinham uma relação absolutamente aberta com ele, tomavam banho pelado em piscina, tomar junto, viajava junto, se trocava junto. Boa parte deles fez tablado, né, teatro, e era tudo consentido ali. E eu consegui no final os vídeos das acusadoras dele depondo para um juiz de São Paulo. Porque quem processou foi o Mellin, não foram elas. Uhum. Quem processou elas foi o Márcio Mellin. E esse processo aconteceu em São Paulo e eu consegui, depois de 2 anos, os vídeos delas, falando com o juiz. E o juiz perguntando, você foi assediada? E a outra fala, não, eu sou testemunha. Não, mas você está aqui como acusadora. E aí você vai vendo, a Dani Calabresa, o dia que o juiz pergunta para ela, por que você acusou o Márcio Mellin de assédio sexual? Ela responde na hora assim, porque eles mudaram e me tiraram de uma produção. Ela responde isso para o juiz? Para o juiz. Porque ligaram para mim e avisaram que eu estava fora do programa, fora de hora. E aí eu falei, o que é isso? Daí a outra, essa Verônica Debon, um dia ela acusa o Márcio Mellin de ter transado com ela, eles já eram amigos há 1 ano, e que na manhã seguinte ele cria um grupo de WhatsApp, que chamava Transamos, e que ele divulga para todo mundo que tinham transado. Aí eu consegui os documentos, né, os WhatsApp, quem criou o grupo foi ela. É ela que avisa todo mundo que ela tinha dado pro chefe. E aí, por causa de tudo isso, né, rolando esse caso aqui, mas aí no UOL começou a ficar difícil, porque a Calabresa falava qualquer coisa, eu virava manchete. O Mellin se defendia e eles não publicavam matéria. E aí eu fui pro canal e isso, o caso Mellin é o começo do meu canal. Agora, você se sente mais livre hoje para falar? Mas... Igual você que está falando comigo assim, pode falar o que você quiser, né? Pode falar o que você quiser. Então, é exatamente isso. O único problema é que você fica mais intimidado, as pessoas te intimidam mais, os famosos, que nem eu fiquei na Folha e no UOL durante, somando os dois, 43 anos, né? 20 anos. Eu tomei 7 processos, foi muito na minha vida e ganhei quase todos, né? O UOL, a Folha, né? Quantos processos você responde hoje? Uns 19, em questão de 1 ano e meio de YouTube. De que você está respondendo o processo? Violência psicológica contra as acusadoras do Mellin. Acho que tem tinha 2 processos da Ana Hickman, 2 do Eduardo Guedes,
Agora moveu mais um BO, eu não sei do que se trata, mas assim, ela já perdeu, ele já perdeu 2, eu já perdi 2. É intimidação, porque essas pessoas têm dinheiro. Então, no caso da Ana Hickman, a mesma coisa. O Alexandre Correia, grosso, eu conheço ele porque eu cubro TV desde que a Ana Hickman começou. A gente quase trocou porrada uma vez Você e o Alexandre? Porque ele ligou para me xingar, eu era editor-chefe da Folha, estava acontecendo um monte de coisa ali, guerra, e o cara me pegou azedo, eu chamei, eu falei, Barão de Limeira, tal número, para embaixo, a gente nem precisa descer, eu desço. E no dia seguinte, porque ele ligou, falou, ele é um cara grosso, mas no fundo eu descobri que ele é uma moça. E ele nunca brigou com ninguém, se não fosse por causa da Ana Hickman. Ele ligou para mim, furioso, porque eu tinha cutucado a Ana Hickman. Ele brigou com a Cris Flores porque mexeram com a Ana Hickman. Então o cara tratava ela que nem numa redoma. E daí, a mesma coisa. Todo mundo acreditando nela. Ela fala que não sabia que ele tinha roubado dinheiro, que ele roubou 48 milhões. Ela dá uma entrevista de 48 minutos na Record, destruindo ele. Que ele era agressor, que ele tratava mal o filho. E eu não sabia do meu dinheiro, eu não sabia que tinham roubado, eu fui enganada, não sei o quê. E aí eu começo a conseguir documentos do processo, porque eu acho que o jornalismo precisa de prova. Sabe, ficar dando palpite, eu vou atrás, eu adoro, sabe, investigar, seria um ótimo policial, talvez. E aí eu consigo os documentos e vejo que ela já sabia, desde 2018, que estava quebrada. Porque os dois se meteram numa operação de moda. Você conhece publicidade. Eles não queriam montar uma grife, Ana Hickman, os óculos, Ana Hickman. Eles queriam fazer a operação de moda inteira igual a Zara. Você compra o tecido, paga o designer, compra as máquinas, costura, dobra, entrega e vai, sabe, é impossível. Então, em um ano desse investimento deles, já tinham perdido 18 milhões. Me chamaram a atenção alguns pontos do seu relato que eu queria entender um pouco da onde você vem quando você diz isso e te fazer algumas provocações. Você diz, ele é realmente um cara agressivo e grosso por causa dela. Você não acha que essa afirmação leva a gente a pressupor que Pode perguntar. ela, a vítima de agressão, se torna a causa da agressão? Então você está responsabilizando ela por uma atitude que é dele? Não é ela. Ele é um grosso por natureza, não pode mexer com ela, que ele fica louco. Mas você concorda que isso é um problema dele? É um problema dele, claro, é de temperamento. Exato, então assim, seja o motivo, que não importa quem é o motivo, se você é um descontrolado, o problema é seu. Ele é um descontrolado, mas ela também. Ok, eu entendo a sua posição. Eles têm uma relação, eu até escrevi isso, disfuncional. Eles eram um casal que eram pobres, duas pessoas pobres que se tornaram muito ricas de um dia para o outro. Né? Ela vai para a Record, num dia ela está ganhando lá, quem leva ela é o Paulo Henrique Amorim, que aliás foi quem me criou também na TV, e daí depois de um ano a mulher estava ganhando equivalente a 1,5 milhão hoje, e ela virou uma grife da Record. O poder da Ana Hickman é porque foi na época que a Record estava contratando todo mundo da Globo, e a Ana Hickman não era da Globo, e simplesmente caiu de graça para o público. E eu acho que eles se tornaram dois disfuncionais, um casal problemático. Ele foi proibido de entrar na Record durante acho que 2 anos, porque tudo ele era explosivo. Agora, a agressão física, a única que eu fiquei sabendo foi ela que arrancou o baço dele. Arrancou o quê? O baço. Ele perdeu o baço com um murro, né, dela. Por exemplo, usaram um monte de vídeos que eu começo a perceber dele tratando mal ela. Isso aí era um roteiro do reality show dela, que ele era o marido pão duro, ou seja, era roteirizado. E quando eu começo a perceber essa história, por exemplo, ela sabia do dinheiro, ela sabia que estava quebrada. Mas e esse é o segundo trecho que me chama a atenção no que você estava dizendo, que ela já sabia desde 2018, mas ela tá com ele há muito mais tempo do que isso. Será que 2018 não é um pouco tarde para ela descobrir que ela tá quebrada? Não, ela já descobriu em 2012. Em 2012 ela monta uma operação de e-commerce. Ela, o Alexandre, o irmão dele, e é um fracasso. Eles perdem 8 milhões em um ano. Então imagina, 2014 para hoje, já até o dobro, né? Seria 16 milhões também. E eles fazem escolhas erradas. O problema é ela depois dizer que foi tudo ele, sabe? Daí eu consigo provas, aparece um estelionatário na vida deles, porque tem aquele verme que ele fica esperando alguém estar em dificuldade. Quando eles quebram, aparece um misterioso personagem
que a polícia ficou procurando, eu acabei achando até onde ele Um tal de Miguel, né? É isso? Miguel Ribeiro. Miguel. E esse cara engana os dois, fica 3 anos morando na casa da Ana Hickman, pago por ela. E aí eu falei, peraí, como que essa mulher não sabe de tudo isso? Você entende? E aí, então, ele foi condenado a 2 semanas, ele foi condenado a 1 ano em liberdade por agressão na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, certo? Bom, ele foi... conseguiu todos os benefícios, ele não perdeu nenhum dos direitos, vai responder em liberdade. E a sentença que ele recebeu, porque eu tive acesso a todos os documentos, não tinha exame de corpo de delito, não tinha agressão no corpo de delito. O IML de São Paulo insere lesão corporal por si próprio, sem examinar a Ana Hickman. Então não tinha isso. No dia da briga, tem 2 empregadas da casa falando que não viram a briga e tem o filho que grava um vídeo falando: eu estava ali e meu pai não agrediu minha mãe. E ainda assim ele foi condenado, porque hoje é assim, né? Não tinha como escapar, talvez, né? Mas ele teria sido condenado se ela não tivesse conseguido provar que foi ela agredida? não provou. Desculpa, Maria, ela não provou. Não tem provas de que ele agrediu ela. Ela tem uma marca, tanto é que ela muda toda a história na hora do depoimento. Ela fala que ele esmagou o braço dela na porta e ficava puxando, e ele estava com um advogado, um perito, ele fala: ué, então por que esmagamento não mostra o roxo do lado de cá? Por que só do lado de cá? Então, eram 2 grossos, né? Assim como é brincadeira, é por brincadeira que ela arrancou o baço dele, né? Num muro, ele teve 2 paradas cardíacas dentro da... Você entende? Não é uma agressão de casal, mas pessoa que brinca desse jeito, né? Então, provavelmente, o que eu sei da história, não tinha câmera, é que elas estão batendo boca por causa desse Miguel, porque ela mandava mensagem para ele: quando vai cair o dinheiro? Esse cara falou que ia colocar 33 milhões de dólares nas empresas Hickman. Então, o que os 2 tontos fizeram? Acreditaram e ficaram rolando dívida. Os 18 milhões, hoje, já está em mais de 60. Você entende? Foram pegando empréstimo de banco de Ribeirão Preto. Então, eles foram se perdendo nisso. Você tem certeza que ela não foi agredida? Ou você acha que nada do que ela diz é verdade? Eu acho que nada do que ela diz é verdade. Sinceramente, eu acho que não, porque se você pega... Tem uma psiquiatra forense, que é uma sábia dessa área, ela fala assim: se você sofreu uma agressão, por que você mente? É só falar a verdade. Você não precisa inventar uma história sobre o que aconteceu com você. Entende? Então, depois eu vou descobrir. Ela apresentou documentos falsos. Ela apresentou 8.000 páginas para o Dake, dizendo que ele desviou o dinheiro dela. Isso vai fazer 2 anos agora, em dezembro. Nenhuma prova. Nenhuma assinatura falsificada. Tem um perito falando em São Paulo, judicial, dizendo que ela falsificou a assinatura dela. Que é indício. Feltrin, você estava falando disso porque você estava mencionando os processos. Voltamos, Tem algum desses processos que foi mais difícil para você e que realmente pegou? Eu, como nunca fui processado, porque eu sempre fiz reportagem, sabe? Eu trabalho com prova, eu não fico dando... Eu dou opinião também, mas eu não vou dar opinião sobre uma coisa... Toda vez que eu fiz isso, me dei mal, tá entende? Com a Ana Hickman, eu também acreditei totalmente nela, com Dani Calabresa, então hoje eu procuro arrumar prova. Então, eu nunca fui processado, e eu acho que isso hoje é intimidação judicial. E o STF, Gilmar Mendes e o colegiado lá, já disseram que você não pode ameaçar um jornalista pelo que ele está trabalhando. Se bem que hoje eu não duvido mais nada, né? Mas assim, eu estou sendo ameaçado por pessoas que eu estou desmascarando. Eu não estou sendo ameaçado por pessoas caluniadas. Mas você está sendo ameaçado ou você está sendo processado? Processado, é uma intimidação, né? Ameaça, né? Porque, por exemplo, essas mulheres aí do Melling, elas pediram a retirada de 200 vídeos do meu canal, de bloqueio dos meus bens, penhorar meus bens, bloquear minhas contas. Cara, porque eu estou fazendo meu trabalho direito, né? Então me acusa de calúnia, mostra que eu publiquei alguma coisa errada. Mesma coisa na Hickman. Eu já fiz 200 matérias sobre ela. Eu sempre mando tudo para ela, para o advogado dela. Vocês gostariam de responder? Vocês gostariam de negar isso? Olha, esse documento que você apresentou, eu confirmei que é falso. Você gostaria de responder? Porque ela um dia acusa ele de roubar 200 milhões ou de ser donatário, e tem o documento, e eu tenho o documento. E estava lá, Tribunal da Baixada Paulista, número tal, tabelião, não sei o quê. Eu fui até o lugar, em Santos não existe o tribunal.
é o Sindicato dos Pescadores. Ela apresenta um documento falso, forjado, para acusar o marido. E ninguém checa isso. Você ainda acredita no jornalismo independente? Ai, Marisa, não. Acho que tem alguns, eu acho... Nem no seu? Eu sou dinossauro, né? Tá vindo asteroide aí. Eu me considero independente porque eu quero trabalhar com prova. O que eu faço hoje, eu fazia em 91 na Folha. Eu sempre gosto de falar que eu fui doutrinado pelo melhor manual de redação do mundo, que ensinava a gente a ser isento, transparente, pluralista, apartidário e crítico. Ao ponto de o meu mestre de jornalismo, o querido Otávio Frias, já que Deus o tenha, ele falava, o jornalista deve ser tão isento, mas tão isento que não deve votar em ninguém. Ele deve anular o voto. Mas você se considera isento? Em que sentido? Muita gente vai falar assim, mas você defende tal coisa. Eu me considero isento porque eu procuro a justiça. Então, se eu defendo... eu não defendo Alexandre Correia, eu não defendo Márcio Smelling, eu defendo os documentos que eu tenho. As provas, materiais que eu tenho. Então, você acha que o trabalho que você faz é no caso específico? Mas eu tenho uma pergunta para você. Será que na hora que você está escolhendo todos esses casos específicos e eles têm um fio condutor que é, olha, não é bem assim, esse homem não agrediu essa mulher e veja bem, isso não acaba trazendo para você uma pecha de ser um jornalista que por exemplo, não deve... Exatamente. Pois é, eu já cobri um monte de casos que eu mostro mulheres sendo assediadas. Perfeito. Sabe, o caso da modelo lá do Geraldo Luiz, caso da ex-mulher do Lula, sabe, eu faço vídeos para ajudar qualquer coisa que seja verdade ou mentira. Só que hoje, Mário, o que eu tenho visto é o uso de uma lei, Maria da Penha, por mulheres para prejudicar homens e prejudicar as mulheres agredidas. Então, eu gosto de repetir, essa luta que tem hoje dentro da internet é para mulher branca, é para mulher classe média, porque o Ministério das Mulheres, a Janja e todo mundo não faz um plano para ajudar a mulher de periferia que é agredida. É fácil falar da Ana Hickman, que é famosa. E a Joana Maria, né, que mora lá na Vila Brasilândia, tem 4 filhos, o Caramelo, o marido usa cocaína, chega em casa, espanca ela. Quero ver essa mulher ir numa delegacia e fazer o BO. Ela está morta quando ela voltar. E uma coisa que o governo podia fazer, e não faz, é criar casas de proteção para essa mulher. Ensinar a educação, botar a polícia na porta, que ela possa levar para casa os 4 filhos, né, fugir daquele monstro, botar ele na cadeia. Eu fiz esse ano aqui, há 2 meses, uma matéria que eram 5 mulheres vítimas dos parceiros, menos de um dia depois de pegarem a protetiva. Perfeito, acho importante você falar disso, porque o que bomba, né, é só o caso em que você traz o contraponto. Quando tá todo mundo olhando para um lado, você traz o contraponto. E aí isso aparece na mídia. Então, acho que é importante também você ter um espaço para deixar claro que você também olha para o outro lado. Eu olho o tempo inteiro. Eu tenho uma trilogia no meu canal, a História do Feminismo. Muito bem, é uma história pequena, mas assim, eu estudo o feminismo que não condenado justamente por causa disso. E eu tenho hoje, vai passar de 500 casos de processo de gente, homem que me escreve chorando. Eu falei, eu fui acusado falsamente. Eu estou fazendo pesquisas em delegacias de São Paulo. E todo mundo fala, todos os lugares que eu falo tem falsa acusação. Então, o que eu luto é contra a falsa acusação. E não por mim, porque eu não vou ter mais filho, eu não vou casar de novo, etc. Mas é para o seu filho. Porque seu filho vai pegar uma sociedade, ele está com 2 anos agora, que é misândrica, que ele não pode fazer nada. O ano passado foi o recorde histórico de contrato de casamento no Brasil. Você vê o homem agora, ele vai morar com alguém, ele aluga uma casa, ele não deixa mais a mulher. Então, o que está acontecendo é que essas falsas acusações estão destruindo a família. Estão destruindo a vontade das pessoas terem... Mas não está ajudando uma parcela importante da população que precisa desse tipo de proteção? Aí que a gente está. Desde 2006, quando cria-se a Maria da Penha, até 2017, você não vê falsas acusações. A Lei Maria da Penha salvou milhares de mulheres no período até 2017. Perfeito. O que você está apontando existe uma instrumentalização da lei para uma finalidade que não é justa, né? Está sendo usada, instrumentalizada para agredir
homens que são inocentes. E agredir mulheres que são agredidas. Porque quando chega uma mulher hoje, você é uma mulher bonita, você deve ter sido assediado milhares de vezes. Quando chega uma mulher dentro de uma delegacia ou para um chefe e fala, fulano me assediou, ele vai, né? Então hoje o que está acontecendo nas delegacias, eu tenho uma amiga que ela ficou escondida em casa durante uma semana porque o marido espancava ela. E depois de uma semana, ela chorando, reclamando, a gente foi na delegacia, tudo, ela voltou para ele. Você entende? Então, eu entendo isso, mas assim, eu tô correndo risco. Se o cara é um psicopata, vem armado, mata. Essa pessoa, quando ela vai na delegacia, como ela é fitness, ela é uma campeã fitness, o delegado tira o sarro dela, fala, imagina que se apanhou, olha o cara como que ele é magrinho. Você entende? Esse tipo de coisa. Então, a mulher que é assediada hoje é prejudicada pela falsa acusação. Perfeito. E qual seria para você uma possível solução para que não fosse possível essa instrumentalização da lei para uma finalidade diversa daquela que ela se propõe? Retirar da mão das feministas, as supremacistas, a bandeira do feminismo. O feminismo, ele começa ali em 1759, 1750 na Inglaterra, na verdade, com uma Mary Dale, que era o nome dela, eu esqueci, mas o que ela pede no manifesto dela, que é o primeiro manifesto feminista, é o direito da mulher praticamente respirar. Não é uma exigência feminismo. Então, nessa trilogia que eu fiz no negócio, a gente tem 200 mil anos dessa civilização. São 200 mil anos de maldito patriarcado, de violência contra a mulher, do homem ordenando o que faz com a mulher pelo instrumento da força. Você vê, 1789 ela vai pedir para 1750 para poder respirar. Aí no final do século XIX, será que a gente tem direito a votar? Você entende? Até 1965, na Inglaterra, no Brasil, a mulher não podia ter uma empresa, precisava o marido assinar. E quando vem a Lei Maria da Penha, vem justamente por causa de tudo que estava acontecendo, massacre. Você tem um monte de casos, Leila Diniz, você tem um monte de casos de massacre, e o cara ainda justificava, né? Como, eu matei por amor. Isso, então, por causa dela. Por causa dela. Só que quando chega 2006, a Lei Maria da Penha, ela já é construída sobre um monte de problemas, mas que seja, ela vai salvar milhares de mulheres nesse ano. Tudo começa a estragar a partir de 2017. Porque tem um movimento Me Too nos Estados Unidos, que é excelente, que sabe que mexeu o mundo, e por isso que eu falo, são 200 mil anos de civilização patriarcal, e só em 2017 que as mulheres pela primeira vez podem falar, eu não quero ser assediada, tira a mão de mim, não passa a mão no meu pescoço, não vou no motel com você. Então isso é uma baita de a maior conquista da história da mulher, eu acho, porque é a primeira vez que a mulher pôde bater de frente com um canalha, que é o Harvey Weinstein, que usava o poder que ele tinha para isso. No Brasil, o movimento Me Too já chegou desvirtuado, ele já vem dominado por feministas, que são supremacistas, dois nomes diferentes. E elas tomaram a bandeira do feminismo. Então hoje, quando você vê uma Damares, uma Tabata Amaral querendo aprovar um projeto que a mulher que sofre violência doméstica não precisa mais passar por exame de corpo de delito, você está dando mais instrumentos para falsas acusações e prejudicando as mulheres que são realmente violentadas todos os dias. Enquanto a gente faz esse programa aqui, eu acho que vai ter 4 estupros, uma infinidade de assédios, de importunação, de desprezo, e não é desse jeito que se faz as coisas. E eu acho que o Instituto Maria da Penha devia se empenhar em lutar contra isso. Sabe, vamos fazer uma campanha contra falsas acusações, falar, mulher, você está prejudicando a outra que é realmente assediada. E não fazem isso. Então, não acredito que vai ter retorno isso, né? Eu não vou ver nessa vida, espero que seu filho, sinceramente, veja, porque senão você não vai ter netos. Entende? Os homens hoje não querem mais ter relacionamento, pelo menos com mulheres. Até estava brincando outro dia que vai aumentar os sex shops, né? Feltrinho, é o seguinte, eu vou chamar um dos nossos quadros aqui, que é o quadro A Verdadeira Tradução. Olha que bonito. Esse quadro é o seguinte, eu vou trazer algumas falas que você já trouxe por aí, não é muito difícil de encontrar, então a gente selecionou algumas e eu queria que você comentasse, explicasse, reafirmasse, ou dissesse, não, mudei de ideia, acho que isso aí que eu falei não é bem por aí. Que interessante esse quadro. Aspas, a televisão brasileira é um Titanic lotado de influencers. Mantenho. Hoje não tanto, né? Tiraram muitos influencers,
A Globo foi um fracasso, né? Ela chegou a colocar 5, 6 influencers no video show, e aí que faliu. A Jade Picon é um... Por que faliu o video show com influencers? Porque eu acho que gastou, Mari, encheu o saco. O video show era uma coisa anos 80, 90, com Falabella fazendo aquilo, né? Isso que é legal, de fazer um poema no fim. E cansou, porque o video show, na verdade, é um programa sobre o umbigo da Globo. É uma arrogância de achar que o formato é que é bom, quem é ruim é a pessoa. Aí coloca a pessoa que todo mundo gosta e o formato continua sendo uma porcaria. Então, mas o formato era bom. Acho que ficou cansativo. E eu acho que influencer, o erro é você achar que a pessoa tem 10 milhões de seguidores, que ela vai assistir você. Eu tô vendo um monte de influencer fracassar. A única pessoa que não fracassou, que conseguiu essa transição é a Virgínia. Porque ela conseguiu, hoje a maior Ibope, um dos maiores Ibopes do SBT, num horário horrível, né? Sábado, de madrugada, mas ela consegue trazer as pessoas que seguem ela para o SBT, que o público é até meio parecido, sabe? É o público da Jequiti, né? Então ela conseguiu. Agora não tem mais ninguém que consegue dar certo, né? É muito difícil. Carlinhos Maia, pode ver, né? Aliás, ontem, falando em influência, eu vi o Whindersson tocando guitarra. Você já viu esse cara tocando guitarra? Ele é um espetáculo. Gente, que inacreditável, cara. Como o cara é maravilhoso. Ele comentou que ele foi diagnosticado com uma condição de... TDAH, né? TDAH e superdotação. Se eu tenho, não tenho superdotação, eu tenho TDAH pesado. Mas você já viu ele tocando guitarra? É maravilhoso. Nossa senhora, cara. Ele é um músico incrível, ele canta muito bem também. Cara, daí você vê, né? Um puta influencer maravilhoso, né? E não tem espaço na TV, né? Não vai no Luciano Huck, ninguém convida, né, pra ir no... Eu já conversei, Whindersson, vem aqui, eu já te convidei. Vem, eu trago piano, a gente faz Isso, eu vou amar. Posso cantar? Eu canto mal, mas eu gosto. É contralto. É só por gosto você mesmo. Canta alguém no karaokê? Eu canto o quê no karaokê? Que música? Se falar evidências, vou embora. Não! Pior é que eu gosto de música popular brasileira. Esse nome do seu quadro é nome de uma letra do Caetano? É. Não é Deus. Como é o nome? A verdadeira tradução. A mais perfeita tradução é... E fosse difícil começo. Sampa. Ah, que interessante. É um... Vai lá. Uma releitura. Aspas. Se você quer continuar na mídia, o segredo é não depender dela. O que você quis dizer com isso? Gente, não faço a menor ideia. Devia estar bêbado quando eu falei isso. Não, eu não tenho nenhum... Você bebe? Eu adoro o bourbon. Eu amo o bourbon. E eu descobri também gin com um energético específico que chama... Gin com energético? Ele chama Mango Louco. É um negócio meu... Eu odeio gin. Eu sempre odiei gin. Tinha nojo de gin. E eu tenho TDAH, né? E tenho um comportamento um pouco de espectro autista. Eu não mudo dos lugares. Vou no mesmo bar há 25 anos. E nunca bebi gin. Até um dia que a minha amiga, que é a bartender, a gente virou até íntimo, aliás, ela vai herdar minha gata. Se eu morrer, eu já deixei tudo certo. Ela falou, como você não gosta de gin? Eu falei, acho uma bosta, isso fede. Aí ela fez um negócio desse. E foi em abril do ano passado e eu não consigo parar com essa coisa. Você comentou um pouco de que você tem algumas características que são compatíveis com pessoas que fazem parte do espectro autista. Tenho. Eu consegui notar algumas, eu queria ver se bate. Pode ser? Claro. Acabei de inventar o quadro, eu vou tentar fazer um diagnóstico. Pode fazer, eu já respondi. Mas, eu acho que contato visual... Eu morro de medo. O hiperfoco em patos e também nas suas verdades, nas suas investigações. Tenho muita dificuldade com contato visual, muito. Eu acho que é uma característica, não? E mais patos. Os patos, Eu sou obcecado pelas coisas, então, por exemplo, eu compro um livro, se ele é ruim, eu não consigo largar. Eu tenho que ler até o fim. Sim. Eu sou cinéfilo, né? Eu vejo cinema, que nem cinema, eu detesto streaming, né? Eu gosto de ir no cinema, comprar pipoca, ficar vendo treino. O filme pode ser ruim, eu dificilmente consigo levantar. E isso é um traço de pessoa com um espectro autista. Por exemplo, eu vou no mesmo bar, no mesmo pub há 20 anos, e só há 3 anos eu descobri que esse bar tem uma sala de sinuca. Sabe que você é 20 anos no lugar, você nunca... Eu via sempre uma escadinha lá, um dia eu pego, subo a escada, é um mundo separado. Eu fico sempre no mesmo lugar, eu como a mesma coisa. Você já chegou a fazer algum tipo de avaliação, tentar descobrir se fecha o diagnóstico? Eu gabaritei.
É mesmo? Porque não gostar Eu não consigo ficar em lugar com som. Eu também tenho um outro síndrome de criança que é hiperestesia. Isso eu descobri que você tem... por causa da história do pato. Minha mãe ficou muito assustada, porque depois que ela teve a crise de riso, ela ficou assustada porque eu dei um ataque de pelanca. E depois passa algum tempo, em São Caetano eu morava, né? Tinha aqueles carroceiros que fica com o cavalo, sabe, batendo no cavalo. E eu tive uma crise de desespero porque eu vi o homem batendo no cavalo. Porque eu sentia a dor do cavalo. E aí minha mãe me levou, né, para uma avaliação e falou, essa criança tem hiperestesia. Então sim, é uma pessoa que eu sinto dor com sensações. Então eu não consigo ficar em lugar com barulho, me dá desespero. Você quase morreu então quando eu te abracei aqui para te receber. Não, imagina. Pelo amor de Deus. Mas você é autista? Não, eu não sou. Eu tenho o espectro ali. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Porque eu cada vez mais, não se falava muito sobre o autismo no passado, e eu acho que agora que o assunto está um pouco mais divulgado, eu fiz, né? O teste, deu que eu tenho espectro. Não é um nível pesado, mas, por exemplo... a gente fala de níveis de suporte, né? Por exemplo, eu não vou em lugar cheio, você entende? Eu não gosto de gente, eu prefiro ficar com bicho. Quando teve a pandemia, tinha até um meme que me representava, né? Eu sempre, desde criança, fui muito sozinho. Não solitário, eu era sozinho, saía sozinho, não tinha turma. Ia na discoteca, no meu tempo, antes de nascer, chamava balada, chamava discoteca. E eu ia sempre sozinho, nunca ia com ninguém. Eu sempre fui um cara que estudava muito religião, adorava, obcecado por leitura. Você tem alguma religião específica que você segue? Eu gosto muito de xamanismo, eu diria que é a coisa mais bonita que eu vi você falando sobre isso, você falou que você já experimentou ayahuasca. Daime. Não, eu sou Você é do Daime? Não é do Daime, né? Eu não sou mais da igreja, mas assim, eu tomo há 40 anos, mais ou menos. O que você viu? Olha, eu já vi tanta coisa sem o Daime. Porque assim, eu já morei sozinho na floresta, fiquei 2 meses sozinho, né? Aonde? Ayuruoca, em Minas, Carmo de Minas também eu já fui. Eu amo ficar sozinho, então... O xamanismo mexe muito com medo, né? Você ficar no lugar sozinho, à noite, você está assustada já, né? Não, eu tô achando interessantíssimo. Então, eu sempre fui uma pessoa... Eu sou o nerd, eu gosto de ler, eu tive a sorte de nascer numa família pobre, mas por incrível que pareça, a gente tinha biblioteca em casa. Porque minha mãe adorava, então tinha enciclopédia, e eu dormia na biblioteca, eu devorava livro. Então eu não tenho muita dependência do ser humano. Eu vejo gente que fala assim, não pode ficar sozinho, sabe? E eu cheguei no ponto, quando você fica velho, o Emílio que fala isso, né? Quando você fica velho, você pode falar o que você quiser. Quando eu passo num bar e eu vejo aquele grupo de amigos tomando cerveja, me dá tristeza. Eu falo assim, mas o que esse pessoal tá fazendo? Que deprê isso. Ó, vou ler a última frase aqui, então, da verdadeira tradução, que é aspas. A Globo ainda manda no Brasil, mas hoje ela manda menos. Ah, é verdade. Eu tenho um vídeo, aliás, fazer propaganda no meu canal, se você quiser procurar, quiserem, chama Como a Globo se tornou a dona da mídia do Brasil. Que é um processo histórico que começa em 1965 e muita gente não conhece. Como é que a Globo virou esse monstro? Ora, porque em 65, quando ela surge, Roberto Marinho começa a puxar o saco. Pode falar essas coisas aqui? Pode falar o que você quiser. Começa a puxar o saco descaradamente dos militares. Nos primeiros anos os militares não caem muito na dele, então a Globo começa em 4º lugar em audiência. Em 1969, quando ela monta o Jornal Nacional, que era um negócio absolutamente governista, pró-militar, a Globo começa a receber dinheiro em série do governo. O governo sempre foi o maior anunciante do Brasil e, por exemplo, a Jovem Pan, a RTV, Band, vão apresentar uma proposta para um anunciante, o seu programa, tudo. O anunciante não vai pagar os 100%, sempre tem um acordo que você diminui a tabela, né? Os militares, eles pagavam a tabela completa. Então, você imagina, durante 30 anos aí, a Globo recebendo, até 1986, todo o dinheiro da publicidade brasileira. E aí, em 1969, quando surge o Jornal Nacional, a Globo fica em primeiro lugar e desde esse dia de 69, a Globo nunca perdeu em nenhuma cidade do Brasil a liderança nas 24 horas. Ninguém ganhou. Só que isso, há 20 anos, era 54% das TVs ligadas na Globo, né? Hoje são 30%. Não existia internet. Hoje é 20% só no YouTube, 25% nos streamings. Então a Globo nunca teve uma
uma força contra ela, como é o YouTube, por exemplo. Tem o lado negativo? Tem, porque tem muita fake news nas redes sociais. Mas a narrativa não é mais da Globo no Brasil, entende? Só que é curioso que, por exemplo, Globo News é um lixo. Dá 8 centésimos de bola. A Jovem Pan já ganhou várias vezes. O que você acha do jornalismo da Jovem Pan? Gente, eu gosto, eu acho que factual, eu acho que tá misturado. Hoje tá muito difícil porque tem muito canal, né? Eu assisto mais a Globo News pra rir, né? Pra dar risada e porque eu fico espantado com o que fizeram lá, né? A Jovem Pan no rádio, hoje eu contei pro Tutinha outro dia, quando era criança, meu avô fazia ovo quente. Sabe o que é ovo quente? Sim, você fica 3 minutos, abre em cima, come. Meu avô fazia assistindo a Jovem Pan. Quando o cara falava 7h23, ficava marcando. Quando dava 7h21, vai lá tirar o ovo. Entende? Então, fez parte da minha vida. Agora, a Globo foi perdendo esse poder. E ela, tão esperta, porque ela não vive. Hoje ela tem 5,7 bilhões em dívida e 15 bilhões em caixa. Isso vem dessa época ainda, porque quando a Embratel vai começar a construir a rede de telecomunicações nacional, porque um país se unifica pela comunicação. Então a primeira coisa que os militares querem fazer, vamos montar quem que eles levam junto com a Embratel? A Globo. Então onde montava a antena da Embratel, a antena da Globo. Antena da Globo. Então a Globo teve todo esse benefício durante 30, 40 anos, até surgir a internet. E aí hoje na internet está dando tudo errado para eles. Streaming é um cocô. G1, G Sport, essas coisas. O Sport agora, você viu, eles vão imitar o Cazé, né? Vão criar um canal igual ao do Cazé. Então ela está correndo atrás, ela não é mais a narrativa, as novelas dela estão ainda é líder, mas ela está perdendo essa narrativa, esse poder da narrativa. Feltrin, antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero te perguntar uma coisa. Você sofre com que as pessoas falam mal de você nas redes sociais e na internet? Quando as pessoas falam mal de você nas costas, é porque você está na frente. Isso é um não? Eu adoro o hater, não sei se já viu meu canal, eu tenho o jornal todo dia às 11 da manhã. Então eu vou aproveitar para chamar o nosso último quadro antes de encerrar. Toma que o hate é teu. É o seguinte, eu vou ler algumas frases de haters e aí você já complementa o que você ia dizendo sobre você adorá-los. Eu adoro. Você adora? Você responde? Nossa, eu xingo pra caramba. Tanto que meu jornal era Jornal dos Feltrinos e mudou pra Jornal dos Coices. Agora é um cavalo. Inclusive no meu emoji, né, pra quem é membro, pode usar cavalo, ferradura. Vamos lá. Aspas. O Feltrin é aquele jornalista que se acha mais importante do que a notícia que ele dá. Não, isso é jornalismo gonzo, né? Isso aí é aquele jornalista que fica brigando se eu sou mais importante que a notícia. Não, né? Acho que a notícia é mais importante. Ele tá dizendo aqui que você se acha Acho que é porque eu sou fofo, carismático, e ele acha que tô brincando. Aspas. Diz que é independente, mas vive obcecado pela Globo. É um ex-amor mal resolvido? Gente, por que eu teria algum amor com a Globo? Eu vou falar, eu sei até que eu respondi pra esse idiota. Você respondeu? Eu vou falar de quem? Da RedeTV? Eu vou falar de quem? Da Gazeta? Então o cara pergunta, por que eu tenho que falar da Globo? Porque é o maior veículo de mídia do Brasil, ele está influenciando o Brasil, ele está mexendo com política, ele já elegeu o presidente, ele já derrubou o presidente. Então quem que eu vou cobrir, né? Isso. E eu jamais trabalharia na Globo, né? Porque eu não gosto daquele lugar. Aspas. Esse homem ainda vive nos anos 90. Parece que parou no tempo junto com o SBT. Ah, que delícia, anos 90. Delícia dos anos 90, anos 90 era o começo do Dream Theater, era o começo da Hillsong Church. Você gosta de progressivo? Rock progressivo? Meu Deus, é a história da minha vida. Você não gosta, né? Eu não é. Eu sabia, então, eu sempre falo, mulher não gosta. Mas eu fiquei apaixonada por heavy metal depois que eu entrevistei o Andreas Kisser. Porque eu fui estudar, eu entrevistei ele e eu fui estudar. Mas é heavy, não é progressivo? Não é, mas foi só um paralelo aqui. Mas eu fui estudar um pouco aí e fiquei encantada. Mas o Dream Theater, meus irmãos gostam. Nossa, eu amo loucamente. Drag, Steve Morse. Eu tenho uma parede em casa de livros desde 1600, de música até os modernos, né? Então, eu amo ver biografia de música. Maravilhoso. Aspas. Lá vem. Ele critica a TV aberta todo dia, mas bem que queria estar nela.
Essa é a opinião do idiota, né? Eu vou querer trabalhar na TV aberta para ganhar menos que eu ganho no YouTube? Um imbecil desse, ele não sabe quanto a gente ganha no YouTube. Você ganha muito bem no YouTube? Eu ganho muito mais do que eu ganhava no UOL. Quanto? Não vou falar, né? Mas várias vezes o que eu ganhava no UOL. Quantas vezes? Posso. Tipo assim, 10 vezes mais? Pouco menos. Mas é impressionante, porque assim, eu me arrependo todo dia, porque eu estava falando com o Fagner, né? Eu tenho o espírito de empregado, né? Então, eu preferia trabalhar num lugarzinho, ganhar razoavelmente bem, que eu ganhava no UOL, né? E pegar aquele dinheiro, pagar minhas dívidas, guardar um pouquinho, né? Ter os meus luxos e nunca tentar. Quando eu entro no YouTube, eu fiquei apavorado, porque eu falei assim, tô ferrado, e ninguém vai gostar do meu programa, não vou ganhar ninguém aqui, não vou somar ninguém. E em 2 anos aí tô com 700 mil quase, né? E se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse começado em 2012, hoje eu tava rico. Eu acho que eu tava rico já, sabe, de ter lancha, velho da lancha. Olha, eu estaria. Feltrinho, eu adorei conversar com Adorei você. Eu programa. queria que a gente ficasse mais tempo, é que eu não posso. Eu levo você para um podcast e a gente continua isso. A gente continua quando você quiser, porque eu adorei. Eu queria ouvir mais, conversar mais. Ai, obrigado. E te provocar mais. Pode provocar. Obrigada, eu adorei. Obrigada. Essa foi minha conversa no In Off com o Ricardo Feltrin. Não perca, a próxima sexta-feira temos o nosso próximo convidado. Quem será? Não perde. Obrigada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.